Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Na videoaula de hoje eu trago esse tapete lindo, super fácil, econômico. Vamos aprender a confecção? Então aqui essa minha peça ficou medindo 54 de comprimento por, deixa eu só conferir aqui, 38 de largura. Deixa eu ver. Esse tapetinho aqui eu fiz isso, 38 de largura e 54 de comprimento. Esse tapetinho aqui eu fiz os kits para banheiro, tá? E também fiz para a porta da sala. Para a porta da sala eu fiz aqui com 4 carreiras aqui nessa lateral e nessa também para ficar maior do tamanho da porta de entrada. Esse aqui pro tamanho de banheiro, então, eu fiz com 3 carreiras no início e 3 carreiras no final, tá? O meio aqui exatamente igual. Aí você pode trabalhar do jeito que você achar melhor, a combinação que você quiser também. Aqui eu fiz essa combinação com a cor rosa, o rosa quartzo, e ficou lindo, maravilhoso. Eu espero que todos vocês gostem, que vocês façam, vendam aí, super fácil, né? Eu fiz esse tapetinho e já tive encomenda de 5 kits, olha só que maravilha. Então, ele é bem econômico, eu gastei 274 gramas de barbante, mesclando aqui o de cor crua e de cor rosa, então é bem econômico, né? E fica essa lindeza, olha, você pode também trabalhar com as sobras de fios e fazer as combinações que vocês acharem melhor. Então agora vamos para nossa videoaula, não se esquecendo que se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva aqui abaixo, ative as notificações, assim sempre que eu fizer uma nova postagem você vai receber o meu conteúdo em primeira mão. Também lembrando que os membros aqui do canal já assistiu essa videoaula antecipada e também vai ter acesso antecipado aos próximos conteúdos. E aí vocês sempre que se tornar membro, vai direto na minha comunidade que vocês vão conseguir visualizar então as postagens, tá bom? Obrigada a todos pelo carinho e uma ótima aula! Bom, para essa peça, então, eu tô aqui utilizando 2 fios, aqui que é o Apollo Eco da Círculo, tá? Eu estou utilizando o cru, que é a cor 0020, e a Tex aqui é 956, tá? Esse aqui é o fio 6. Tá bom? E a agulha de 3,5. E estou usando aqui a cor para dar destaque, que é a cor 3390, o rosa quartzo, que vai ficar lindo. Também fio número 6 e de mesma Tex, 956, tá bom? Esse então é o Apollo Eco da Círculo. Ele é um fio 85% algodão e 15% de outras fibras. E para esse trabalho, então, eu tô utilizando aqui a minha agulha barroco de 3,5, tá? Você vai, então, iniciar aqui com o fio de cor crua e vai fazer o seu cordão de correntinhas. O meu tem um total de 60 correntinhas mais uma, tá? Você vai pegar o tamanho que você quer para sua peça e aí você vai trabalhar uma quantidade par. Você vai trabalhar de 4 em 4 correntinhas, assim você vai ter certinho a sua quantidade de pontos. E aí, no final, então, você coloca uma correntinha a mais de ajuste do ponto, tá bom? Então, aqui a minha peça é 60 correntinhas mais uma de ajuste, 61 correntinhas, tá? Para você fazer em outros tamanhos, aí você vai fazendo o teste para você saber quanto que vai dar. O que eu posso passar para vocês? No comprimento da peça, o nosso barradinho dá 8 centímetros. Tá? Então, aí, você pega o tamanho que você quer para sua peça e você tira 8 centímetros e trabalha, então, o seu meio do tapete. Para as laterais, é 3,5 centímetros para cada lado, e aí, no total da sua peça finalizada, você terá 7 centímetros, e aí, então, você diminui da quantidade de correntinhas iniciais. Essa minha aqui, então, 61 correntinhas, é um tapetinho básico, aí para você colocar na porta de entrada ou do banheiro, tá bom? Então, dando sequência aqui, eu vou subir 3 correntinhas, que dá a altura do ponto alto, tá? Ó, mais 3 correntinhas, pega a minha laçada. Conta aqui a partir da agulha, 1, 2, 3, 4, e na 5ª correntinha, eu faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto.
tem um total de 4 pontos altos trabalhados. No meu início e no meu final, sempre será dessa forma, 4 pontos altos trabalhados, tá? Agora, eu coloco uma correntinha de espaço, pego a laçada, pulo uma correntinha, na próxima, um ponto alto. E aí, eu vou fazer agora 3 bloquinhos, perdão, nós vamos fazer bloquinhos com 3 pontos altos, tá? Desse jeito aqui que eu estou mostrando pra vocês. Muito fácil o nosso ponto, ó. O bloquinho com 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, pega a laçada, pula uma correntinha de base e no próximo, novamente, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Fiz o meu bloquinho de 3 pontos altos, novamente, uma correntinha, pega a laçada, pulo um ponto, no próximo ponto alto. Nós vamos trabalhar assim até chegar no final da nossa carreira, e lá a gente vai trabalhar, então, os 4 pontos altos. Vai ficando assim. Tô chegando aqui no final, vou fazer agora meus últimos 4 pontos altos. E aqui vocês percebem, então, que dá certinho você trabalhar com essa contagem de 4 em 4 pontos, ou números múltiplos de 4. Tá vendo? Então, essa daqui vai ser a largura do meu tapete. Levando em consideração que vai diminuir um pouquinho, porque depois a gente vai fazer um ajuste. Onde tem aqui essas correntinhas, na hora de fazer o bico de acabamento, a gente vai fazer um pequeno ajuste. Então, vai diminuir um pouquinho desse tamanho. Vou mostrar aqui pra vocês agora a metragem, e depois vocês vão ver que vai diminuir um pouquinho. Ó, então, aqui tá dando 32 centímetros, tá? Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Ó, 32 centímetros, vai diminuir mais ou menos uns 2 centímetros fazendo esse ajuste, tá? E aí, você pode ir fazendo testes pra você conseguir confeccionar no tamanho certinho que você deseja, tá? Porque é muito fácil. Virando o nosso trabalhinho, nós vamos subir sempre uma correntinha e no mesmo pontinho da base, a gente já vai fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a base pra gente continuar fazendo o nosso desenho. Aqui, nesse meu início, eu tenho já o meu ponto baixo, então, eu coloco 3 correntinhas de espaço, venho aqui na minha correntinha e faço o meu ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, no próximo espacinho, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, na correntinha, ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar toda essa carreira fazendo essa repetição. Estou chegando, então, ao final da minha carreira, vou fazer as minhas 3 correntinhas. E aqui na terceira correntinha, eu vou introduzir a agulha fazendo um ponto baixo. Ó. Viro meu trabalho. Aqui eu sempre vou subir 3 correntinhas, tá bom? Ó, 1, 2, 3, tá? Pode subir as 3 correntinhas, não... Se você colocar 2 correntinhas, um lado vai ficar menor do que o outro. Então, 3 correntinhas, tá? Você vai pegar a sua laçada e você vai repetir aqui o que você trabalhou na carreira anterior. Só que dentro aqui desses... dos espacinhos de correntinhas. Então, eu já trabalhei o meu primeiro ponto alto. Nesse meu espaço de correntinhas, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Correntinha de espaço, a correntinha vai ficar sobre o ponto baixo, você pega a sua laçada e nas correntinhas seguintes, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Correntinha de espaço, pega a laçada, no espacinho da frente, 3 pontos altos. A gente vai repetir essa sequência até o final da carreira. Vai ficando assim. Estou chegando ao final, já fiz a minha correntinha, aqui eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3.
E aqui, sobre o ponto baixo, eu vou tecer o meu ponto alto. E aqui também é sempre importante você tecer o seu ponto alto exatamente do mesmo tamanho a cada carreira que você vai trabalhando. Dessa forma também vai ficar bem retinho. Então aqui eu já estou dando detalhes para vocês de como vocês vão tecer a sua peça e ela vai ficar retinha. Aqui de início, como tem os pontos baixos e correntinhas, ela dá uma ondazinha, como vocês estão vendo, mas vocês podem perceber que aqui desse lado tá retinho e desse outro também tá retinho. Isso aqui é o que importa, não tem problema essa ondinha, justamente por causa disso que eu falei para vocês. Quando a gente fizer a carreira de acabamento, vai ficar perfeito. E à medida que a gente vai fazendo também, vai criando peso e ela vai ficando retinha, tá bom? Aqui então, olha, viro e subo novamente uma correntinha no mesmo pontinho de base, faço o meu ponto baixo e volto a repetir essa carreira de correntinha e ponto baixo. Então, sempre colocando 3 correntinhas e ponto baixo no espaço. 3 correntinhas, ponto baixo no espaço. A gente vai trabalhar todo o nosso tapete dessa forma, tá? O tamanho que você quer que fique. E aí depois a gente vai fazer só o acabamento, que também é muito simples. Então é isso. Aqui eu acredito que não precisa mais mostrar para vocês, porque é o mesmo ponto, certo? Eu vou trabalhar um total de 3 carreiras e iniciar a troca de fio. Nessa troca de fio, eu volto mostrando para vocês, também para que vocês vejam todos os detalhes e a sua peça também fique perfeita, tá bom? Bom, então aqui eu já trabalhei as minhas 3 carreiras, como eu falei pra vocês, e já deixei a minha base aqui de pontos baixos e correntinhas na cor cru. Agora eu vou cortar o meu fio, vou dar um nozinho aqui pra que não se perca o fio. Sempre você vai terminar uma cor de base, tá? E vai deixar aqui essa base já de pontos para você fazer os pontos altos. A sua base que você escolheu de cor, no caso a minha é o cru, e agora eu vou mesclar então o de cor rosa, tá? Sempre dessa forma então. Vou pegar o meu outro fio, já peguei o meu fio aqui de cor rosa. E aqui o que eu falei para vocês é o que vai dar toda a diferença quando a gente finalizar aqui essa mesclagem de cor, vocês vão entender o que é que eu estou falando. Ó, nós vamos introduzir a agulha aqui então no ponto baixo e virando o trabalho, tá? O lado onde a gente tem os pontos altos, aqui é o lado direito, tá? Então, esse lado aqui vai ficar sendo o lado direito. Então, agora a gente virou para trabalhar do lado direito os nossos pontos altos. Vamos prender o fio. Vou dar aqui um nozinho básico. Esse nozinho já vai contar como uma correntinha, então eu subo mais 2 correntinhas, tá? Aqui eu já vou trazer junto o meu fio para fazer o acabamento. Trabalhei, então, aqui as 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, pega a laçada. Venho aqui no meu espacinho trabalhar do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui os pontos altos, vou escondendo o meu fio. E vou fazer os meus 3 pontos altos aqui nesse meu intervalinho. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho porque eu tô escondendo o fio, mas se você não quiser esconder ele aqui, pode deixar para fazer depois a continuação. Então, olha, já vou fazer a minha correntinha de espaço, vou deixar de lado para depois eu finalizar aqui nessa cor. Fica então só aqui essa cor pra gente depois fazer o acabamento, como a cor vai ser feita, o acabamento aqui, o início do barrado vai ser feito na cor cru, eu posso esconder aqui mesmo durante a confecção do meu barradinho, tá? Então, aqui eu vou continuar repetindo o mesmo ponto, não tem diferença. A diferença é só mesmo a troca de fio. Eu vou trabalhar até o final dessa carreira e aí eu volto com vocês para mostrar mais detalhes, porém a confecção é a mesma, não tem diferença aqui de ponto, tá bom?
Pegou um fiozinho aqui. Vamos continuar tecendo, então, o mesmo pontinho até o final. Estamos chegando no final, e aqui, como eu falei pra vocês, é a mesma repetição dos nossos pontos. Estou tecendo os últimos 3 pontos altos. E agora, aqui no ponto baixo de base, eu faço o meu ponto alto, tomando cuidado para sempre trabalhar com a mesma tensão, para ele ficar retinho, ó, tá vendo? Tá bom? Sempre o mesmo tamanho. Aqui agora vamos virar o nosso trabalho. Vamos subir uma correntinha, um ponto baixo e novamente, olha, o mesmo ponto, 3 correntinhas, ponto baixo no espacinho, 3 correntinhas, ponto baixo no espacinho. Vamos trabalhar até o final da carreira. Estamos chegando mais uma vez ao final da carreira. Estou trabalhando aqui as 3 correntinhas, ponto baixo no intervalinho, 3 correntinhas e ponto baixo na terceira correntinha. Viramos o trabalho, novamente a gente vai subir as 3 correntinhas, vamos pegar a laçada e continuar tecendo o mesmo ponto. Agora, como eu estou fazendo de detalhe apenas 2 carreiras aqui na cor escolhida, então eu vou trabalhar só agora até essa carreira, tá? Então, eu vou trabalhar até o final dela e eu volto com vocês pra gente fazer a troca de cor novamente. Você pode trabalhar também só uma carreira de mesma cor, tá? Ou 3, enfim, faça aí da sua maneira o que você achar que fica legal. Você pode também trabalhar com sobras de fios para fazer esse tapete que vai ficar lindo. Enfim, aqui é uma inspiração para vocês tecerem os seus trabalhos. Então, eu vou trabalhar até o final e volto pra gente fazer a troca de fio mais uma vez. Bom, mais uma vez, eu estou chegando então no final, tecendo aqui os meus últimos 3 pontos altos. E agora, o último ponto alto aqui sobre o ponto baixo. Vou colocar aqui a minha correntinha, corto o meu fio. Não tem como você trabalhar deixando o fio à espera, por causa do jeito que nós estamos trabalhando, tá? É necessário você cortar mesmo o seu fio. Agora, voltamos a trabalhar, então, o de cor crua. E aqui a gente vai fazer a nossa base de ponto baixo e correntinha. Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha. Vou fazer o meu ponto baixo. E vou também já escondendo meu fiozinho. Sempre que der pra esconder o fiozinho, você pode esconder, ó. Fiz o meu ponto baixo e fiz as minhas 3 correntinhas. Agora, eu venho no espacinho e faço o meu ponto baixo. Novamente, as 3 correntinhas e o meu ponto baixo. Vamos trabalhar até o final da carreira, essa mesma sequência, não muda nada. Bom, então, estou chegando ao final da minha carreira, já fiz as 3 correntinhas, faço o meu ponto baixo, viro o meu trabalho e volto a subir as 3 correntinhas e trabalhar o mesmo ponto. E aqui agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou tecer um pouquinho mais rápido, para que vocês vejam o detalhe que eu falei que faz a diferença trabalhando dessa forma. Sempre preenchendo nas correntinhas com 3 pontos altos e colocando uma correntinha de espaço, tá bom? Aqui já dá pra vocês visualizarem, olhem aqui o que eu falei de diferença. Fica apenas os pontos altos trabalhados e não as correntinhas, tá? Aqui da cor em destaque. Então, fica desse jeito,
perfeito, né? Então, a cada troca, você vai fazer dessa forma que eu estou ensinando. Você pode seguir aqui a minha sugestão de troca de fio, ou pode fazer a sua combinação. Você vai trabalhar o tamanho que você quer para sua peça. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha outra peça que já está pronta, ó, e mostrar então para vocês a quantidade de carreiras trabalhadas. Então aqui nas laterais eu tenho 3 carreiras trabalhadas, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, tanto essa lateral aqui quanto essa tem as 3 carreiras trabalhadas e 2 carreiras de intervalo da cor que eu estou colocando para dar destaque. Certo? E aqui, depois eu trabalhei mais 3 carreiras na cor crua, trabalhei mais 2 na cor de destaque, trabalhei 4 carreiras, esse aqui é o meio do meu tapete, tá? E aí, o que eu trabalhei aqui anteriormente, após essas 4 carreiras, eu repeti. Eu trabalhei 2 da cor de destaque, 3 na de cor crua, 2 na cor de destaque e 3 na cor crua, finalizando a minha peça, e ficou essa combinação perfeita. Então, se você estiver seguindo a minha sugestão, pode trabalhar a sua peça aqui do mesmo jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Pode até tirar um print aí, apesar de que não dá para ver direitinho, né? Mas aqui vocês já entenderam, então, como que será feito. Eu vou trabalhar toda a minha peça e eu volto, então, com vocês pra gente fazer a parte de acabamento, que também é super fácil, tá vendo? Bom, então, voltamos aqui para continuar a confecção do nosso tapete. Aqui, como eu mostrei para vocês, tá o meu meio, né, com 4 carreiras na cor crua. Aqui eu tenho 2 carreiras na cor crua e 2 carreiras na cor rosa. E aqui também, 2 carreiras na cor crua e 2 na rosa, tá? Lembrando que essas 2 cru é com 3 carreiras trabalhadas, tá vendo? Aqui, então, a minha peça, ela está medindo de comprimento 46 centímetros e de largura ela está com 29 centímetros, tá? Por quê? Como eu falei pra vocês, como tem aqui trabalhado dessa forma, ele dá uma diminuída, né? Aqui no nosso início, olha, eu vou mostrar pra vocês, tá um pouquinho maior, mas agora a gente vai consertar como eu havia falado, ó. Aqui tá agora com 31 centímetros, mas a gente vai consertar e vai diminuir aqui pra deixar perfeita a nossa peça. Então, não se preocupe, quando você terminar de trabalhar, você vai ver que o seu início tá maior, tá? É assim mesmo, e agora a gente vai consertar essa partezinha. Aqui, então, eu vou continuar tecendo com o mesmo fio, tá? Eu já terminei. Então, do mesmo jeito, ó, aqui o meu início está com os pontos altos e as correntinhas de base, tá? Então, aqui eu vou finalizar nos pontos altos com as correntinhas, ok? Não é com a carreira de ponto baixo e correntinha. Seguindo, então, a gente já vai fazer a nossa base de pontos baixos para deixar o nosso tapete retinho e consertar, então, essa partezinha que está maior, ok? Vamos subir uma correntinha e no mesmo pontinho nós vamos fazer um ponto baixo, ok? Eu vou pegar aqui na largura do meu ponto e vou fazer um ponto baixo, como vocês estão vendo. Aqui na altura do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Na altura do meu ponto alto, eu também faço um ponto baixo. Na largura do ponto, um ponto baixo. No ponto baixo, um ponto baixo. Na altura do ponto alto, um ponto baixo. E na largura do ponto baixo. A gente vai trabalhar assim por todo o comprimento do nosso tapetinho. Dessa forma, a gente já vai deixar ele bem retinho. Aqui, como tem as correntinhas, dá um pouquinho de trabalho pra introduzir. Mas aqui, ó, pronto. Já finalizei aqui. Ponto baixo. Aqui, onde eu tenho trabalhado na cor rosa, continua do mesmo jeito, tá? E aí, você já pode vir trazendo o fiozinho pra também fazer o arremate. Então, depois fica bem pouco o fio pra gente só cortar, porque aí já fica escondidinho, né? O fiozinho trabalhado, ó.
Cheguei aqui na altura, aí agora eu deixo de lado o fio de cor rosa para não ficar a amostra aqui na cor crua e sigo trabalhando. Vamos trabalhar assim, então, até chegar lá no início, no final da carreira, pra gente fazer, então, a voltinha. Bom, estou chegando ao final, ó, voltando aqui para mostrar para vocês, fica retinha, tá vendo a nossa peça? Aqui a gente vai continuar tecendo do mesmo jeito até chegar na correntinha de início, ó. Na correntinha eu faço um ponto baixo, uma correntinha, viro e faço um ponto baixo no mesmo ponto da base, tá bom? Aqui no pontinho seguinte, que já é o ponto alto, tá? Então, eu continuo trabalhando ponto baixo para ponto de base, aqui nos pontos altos. E vocês já vão ver aqui como que a gente vai ajustar o nosso trabalho para que ele fique bem retinho. Sempre que tiver a correntinha de espaço, você vai pular ela. Você vem direto pro próximo ponto alto, tá vendo? Então, você pulou a correntinha e vem trabalhar aqui onde tem os pontos altos trabalhados, tá? Ó, trabalhei onde tem os pontos altos, olha a correntinha. Eu pulo e venho direto pro próximo ponto alto. Então, essa daqui é a diferença que eu falei para vocês que tem no tamanho inicial do tapete. Patrícia, mas então por que que você colocou essa correntinha se você tá pulando? Para que fique os meus espacinhos aqui. Se eu não colocasse, ia ficar tudo fechado. Aqui vocês podem perceber que mesmo pulando essa correntinha de base, eu continuo com os meus espacinhos. Tá vendo? E aí, agora, então, tenho esse ajuste para que minha peça fique perfeita, tá? Eu vou continuar tecendo aqui agora, então, até chegar lá no final da minha carreira e eu volto com vocês mais uma vez. Ó. Bom, eu estou chegando aqui, então, no final, ó. Tô trabalhando aqui agora meus últimos 3 pontos altos, ó. Trabalhei os 3 últimos pontos altos e aqui na correntinha de base eu vou fazer um ponto baixo, que essa correntinha é de base aqui das 3 correntinhas, tá vendo? Aí eu coloco uma correntinha, viro o meu trabalhinho e faço mais um ponto baixo na mesma correntinha da base. Virando, então, o meu tapete. Aí, eu vou continuar do mesmo jeito. A diferença é que agora tem as correntinhas, né? Mas aí, a gente pega aqui em volta do mesmo jeito, fazendo ponto baixo. Aqui na altura do ponto, a gente também faz, na altura da terceira correntinha, né? A gente também faz o ponto. Aqui no ponto baixo, a gente também faz o ponto baixo. Na largura aqui das correntinhas, ponto baixo. Na terceira correntinha, que é a altura do ponto, a gente também faz ponto baixo, tá? E aí, a gente vai seguir trabalhando agora dessa forma. E aí, a gente tem, então, tanto de um lado quanto do outro, a mesma quantidade de pontos, tá? É muito importante que você preste bastante atenção para que fique exatamente igual, tá? Ó, aqui na largura. Aqui, ó, só mostrando pra vocês, quando você estiver trabalhando na cor rosa, você tem a base do seu ponto das correntinhas, mas você não trabalha aqui, tá? Você vem direto pra largura, senão você vai ficar com pontos a mais. Ó, do mesmo jeitinho aqui de cor crua, tá vendo? Ó, aqui tá o meu ponto baixo e aqui tá a largura do meu ponto, que são as correntinhas. E daí por diante, ok? Aí, você trabalha o seu ponto baixo aqui na largura e agora na altura da terceira correntinha, então, você faz o seu ponto baixo, tá bom? É muito importante que vocês não se confundam aqui nessa parte, porque senão vai ficar com pontinhos a mais. Então, eu vou continuar trabalhando. Eu só vou mostrar pra vocês, então, aqui agora esse ajuste que a gente acabou de tecer. Aqui, é claro, vai ficar um pouquinho maior, porque a gente já trabalhou a carreira de ponto baixo, tá? Então, aumenta um pouquinho
o tamanho, ó. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, então, pegando bem na basezinha do último ponto alto trabalhado, né? Ó, aqui vocês vão ver. Dá 29 centímetros, como eu havia falado pra vocês, que está o tamanho aqui da minha lateral. E aí, você vai pegar agora aqui, ó, da carreira de ponto baixo, vai dar 30 centímetros, tá vendo? E vai ser também a mesma quantidade aqui na outra lateral, ó lá, ó, 30 centímetros, tá? Colocando aqui com a carreira de ponto baixo, tá vendo que tá sobrando? Então, esse é o ajuste. Fica perfeita a sua peça. Agora, a gente vai continuar tecendo até chegar novamente no final da carreira e eu volto mostrando pra vocês para que a sua peça fique assim, linda e perfeita. Bom, então, eu estou chegando aqui no final, ó, retinho a minha peça, ó, aqui agora, então, já trabalhei aqui o meu ponto baixo no ponto baixo da carreira, agora eu vou trabalhar aqui na largura das correntinhas, e agora na terceira correntinha eu introduzo a agulha, faço meu ponto baixo, a correntinha, viro e faço mais um ponto baixo na mesma correntinha, fazendo o meu cantinho, tá vendo? Aí, agora, a gente continua do mesmo jeito que a gente trabalhou lá na outra lateral. A gente vem trabalhando aqui pontos baixos sobre os pontos altos, ó. A correntinha a gente pula e vem direto pro próximo ponto alto, fazendo ponto baixo aqui para cada ponto de base, ó. Novamente, a gente pula a correntinha e faz o nosso ponto baixo. E a gente vai continuar tecendo assim, então. Ó, pula a correntinha, vai fazer o ponto baixo sobre o ponto alto. E aí, a gente vai trabalhar até chegar no final e eu volto com vocês pra gente iniciar, então, a segunda carreira. E olha, fica certinho, tá vendo? Perfeito. Bom, então, eu estou aqui chegando ao final da minha carreira, vou pular a minha correntinha e venho trabalhar aqui sobre os últimos 3 pontos altos da minha carreira, ó. Aí, eu vou fazer agora o meu ponto baixo, né, aqui, pra finalizar, e a minha correntinha, tá? Porque a gente já tem aqui o nosso ponto baixo de início. Então, aqui eu viro, venho prendendo aqui, ó, no ponto baixo, com um ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha, e no mesmo pontinho eu já vou iniciar fazendo um ponto baixo, iniciando a minha segunda carreira. Aqui a gente vai trabalhar uma base que é simples, e a gente vai deixar, então, a nossa peça bem retinha pra gente trabalhar o nosso bico. Então, como que eu vou trabalhar? Se você não quiser deixar a nervurinha que vai mostrar aqui de detalhe, você pode trabalhar o seu ponto normalmente pegando as 2 laçadas de cima do ponto baixo, tá? Caso você não queira a nervura. Aqui eu vou trabalhar pegando só a laçadinha de trás, tá vendo? Tem essas 2 laçadinhas, eu vou trabalhar pegando apenas nessa laçada de trás do ponto baixo. Então, eu introduzo a agulha e faço o meu ponto baixo. E aí, vai deixar, então, esse detalhe dessa nervurinha, que eu acho que fica muito lindo, né? Ó, então, a gente só vem trabalhando agora ponto baixo para ponto de base, até chegar no final da carreira. Lá no final, eu vou voltar, então, mostrando para vocês como que a gente vai fazer a volta para trabalhar, então, a largura do nosso tapete, tá bom? Ó, vai ficando assim. Bom, então, eu já cheguei aqui no final, tá vendo? E eu venho trabalhando ponto baixo até na correntinha, ó. Quando você chegar aqui na correntinha, você vai trabalhar um ponto baixo, vai fazer uma correntinha, vira o seu trabalhinho, e na mesma correntinha, você faz um ponto baixo, tá? Ó, e aí, você virou. Aí, você vai continuar tecendo ponto baixo para pontinho de base, tá bom? Ó. Somente isso que você vai fazer quando você chegar na curvinha aqui do tapete.
Eu vou trabalhar um total de 3 carreiras de pontos baixos. Então, eu já estou na segunda carreira. Aí, eu vou trabalhar mais uma. Então, como é o mesmo ponto, tá? Em todas as laterais, quando você chegar aqui na correntinha, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E seguir trabalhando. Como vai ser essa mesma repetição de pontos, então eu não vou mostrar pra vocês. Eu vou finalizar essa segunda carreira. Quando chegar aqui, né, eu finalizo nesse ponto baixo de início, subo a correntinha, faço meu ponto baixo e continuo trabalhando da mesma forma, apenas na laçadinha de trás aqui do meu ponto baixo. Ao final dessa terceira carreira, então, eu vou voltar com vocês pra gente iniciar o nosso barradinho. Bom, então, eu já cheguei aqui no final da minha carreira, tá vendo? E já vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo no ponto baixo de início. E também já cortei o meu fio e a gente vai voltar a trabalhar, então, com o de cor rosa. Ó. Caso você queira saber aqui como que tá a metragem, então, com essas 3 carreiras, ó, 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos... Aqui, o meu tapete, ele está medindo de comprimento, ele tá medindo 49 centímetros e de largura, ele está medindo 33, tá? Agora, vamos pegar, então, o nosso fio de cor rosa para trabalhar, então, a base do nosso barradinho, ó. Eu vou pular aqui do cantinho, deixa eu vir aqui para esse outro, para ficar melhor para vocês visualizarem do que ali do nosso início e final de carreira. Ó, tem aqui a minha correntinha, tá vendo? Aí, eu vou contar 1, 2 pontos baixos. No terceiro, eu vou introduzir a agulha e vou fazer o meu ponto baixo. Aqui, eu vou prender o fio e já faço o ponto baixo de início, tá? Dessa forma. Aqui, agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pro meu ponto, é o suficiente, mas se você precisar colocar mais ou menos, fica a seu critério, tá? Você veja aí o que a sua peça tá pedindo. Aqui, agora, então, eu pulei aqui, né? Um ponto baixo, 2 pontos baixos e a correntinha. Pra cá também é do mesmo jeito, eu pulo a minha correntinha, 1 ponto baixo, 2, e no terceiro eu faço o meu ponto baixo. E aqui eu tenho a minha voltinha, então. Aqui agora, então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou pular de base 1, 2 pontos baixos e no terceiro eu faço o meu ponto baixo. Ok? Aí, agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo de base 1, 2, 3 e no quarto, ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 de base e no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas e eu pulo de base 1, 2, 3 e no quarto, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 de base e no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, e aí eu pulo de base 1, 2, 3 e no quarto, ponto baixo. Eu vou continuar trabalhando assim, então, até chegar lá no meu cantinho, e aí eu volto, então, mostrando pra vocês se teve necessidade de fazer algum ajuste de ponto, ou se deu certinho, tá? Então, já sabe aí que é dessa forma que você vai fazer. O importante é que quando você chegar aqui no final, restem 2 pontos baixos e a correntinha, e você tenha finalizado, então, com as 3 correntinhas de espaço, tá? E não as 4, porque aí a gente vai fazer o detalhe aqui com as 7 correntinhas. Bom, então, eu já trabalhei um pouquinho. Aqui eu estou no espaço de 4 correntinhas, pulando 3
de base. Aí, aqui, esse próximo intervalinho com as 3 correntinhas já teria que dar aqui, ó, pulando a correntinha, os 2 pontos, teria que dar aqui. Então, eu já vi que eu vou ter que fazer um ajuste, né? Eu iria pular 2 pontos e no terceiro fazer o ponto baixo. Só que aí tá sobrando aqui, ó, 2 pontos. Então, qual que vai ser esse ajuste que eu vou fazer? Eu posso fazer esse ajuste aqui, nesse espacinho do cantinho, tá vendo? E no último que eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer dessa forma. Então, olha, eu vou desmanchar aqui. E aqui é bem simples, ó. Eu deixo as 4 correntinhas mesmo, tá? E aí, eu pulo 1, 2, 3, 4 e no 5º ponto eu faço o meu ponto baixo. Pode deixar as 4 correntinhas, não tem problema, tá? E aí, novamente, as 3 correntinhas, pulo 2 de base no terceiro ponto baixo. E eu repito aquela mesma sequência, 4 correntinhas, pulando 1, 2, 3 de base e no 4º ponto baixo. Então, só 2 intervalinhos de 4 correntinhas que eu pulo 4 pontos de base. E aí, eu coloco assim, diferenciado, para que não fique a amostra aqui na minha peça, em apenas uma das laterais, e assim ela fica perfeita, fica parecendo que é o próprio desenho do meu trabalho. Então, eu vou continuar aqui, ó, fazendo as 3 correntinhas, pulando 2 de base no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulando 1, 2, 3 e no 4º ponto baixo. Quando eu tiver lá no meu último desenho de 4 correntinhas, aí eu vou pular, então, os 4 de base. Eu vou continuar tecendo e volto mostrando pra vocês. Bom, então aqui eu já trabalhei, tô chegando agora no meu espacinho aqui de 4 correntinhas, que vai ser o último. Então, eu coloco as minhas 4 correntinhas e pulo 1, 2, 3, 4 e no 5º ponto eu faço meu ponto baixo. Então, eu fiz meus 2 ajustes de pontos aqui nas laterais, certo? Agora, eu vou colocar as 3 correntinhas. Pulo 2 de base no terceiro ponto baixo. E olha aqui que ficou perfeito o nosso ajuste. Eu tenho os 2 pontos baixos e a correntinha. Então, se você estiver fazendo do mesmo tamanho que eu, você vai fazer esse mesmo ajuste. Caso você esteja trabalhando um tamanho maior, você vai fazer o ajuste exatamente igual, tá? Se for apenas um ajuste, um ponto que você precisa fazer, você pode fazer aqui no meio da sua peça, para não ficar a amostra numa lateral, como eu falei para vocês. Se for 2, aí você pode colocar assim, diferenciado, para que não fique a amostra. Para virar, a gente vai colocar, então, as 7 correntinhas. 4, 5, 6, 7... Aí, eu pulo a minha correntinha, 1, 2 pontos baixos, e aqui no terceiro eu faço o meu ponto baixo. Eu vou continuar agora trabalhando da mesma forma que eu trabalhei aqui a minha lateral, fazendo o meu comprimento. E eu também vou ver se tem necessidade de fazer ajuste. Se houver necessidade, eu vou falar para vocês. Então, aqui, ó, só dando continuidade, depois do meu canto, eu vou colocar 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 de base no terceiro ponto baixo. Aí, novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3 e no 4º ponto baixo. Aí, eu vou continuar tecendo. Se houver necessidade, eu mostro para vocês onde eu fiz o ajuste, pra gente continuar fazendo aqui a base do nosso barradinho. Bom, então eu voltei aqui para mostrar para vocês o comprimento da minha peça. Também será necessário fazer um pequeno ajuste, porém o ajuste será diferente, porque quando eu cheguei no final, faltava 2 pontos, tá? Para eu poder colocar esse meu espacinho aqui de 3 correntinhas. Então, faltava esses 2 pontinhos aqui de espaço. Então, como que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no meio, tá? E aí, qual que será esse ajuste que eu vou fazer? Eu deixo aqui as 4 correntinhas do mesmo jeito, tá? E eu pulo apenas 2 de base, ao invés de pular 3, tá? Eu pulo 2 de base e aqui no terceiro eu faço meu ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 de base no terceiro ponto baixo. E agora eu vou fazer novamente o ajuste. Então, eu faço 4 correntinhas, pulo 2 e no terceiro ponto baixo. Então, lá no final, quando eu chegar, eu já vou ter, então, dessa forma. Eu deixei aqui no meio desse jeito,
tá bom? Mas se você quiser, você pode deixar aqui no cantinho também, fica a seu critério, tá? Você pode deixar nesse intervalinho aqui, ó, ao invés de você pular os 3, nesse primeiro intervalinho das 4 correntinhas, você pula só 2, tá? E quando você chegar aqui no último, pode ser feito também, tá? Ou aqui no meio, como eu estou fazendo. Agora, eu vou seguir trabalhando normalmente. 3 correntinhas de espaço, pulo 2 de base, no terceiro ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo. Vamos trabalhando assim, então, até chegar lá no final da carreira. Bom, então, trabalhando esse meu ajuste aqui no meio, tá vendo? Onde eu tenho aqui o espaço com 4 carreiras trabalhadas na cor crua. Cheguei aqui no meu final e deu exatamente o que eu precisava. Aqui eu tenho o espaço de 2 pontos baixos com 3 correntinhas de espaço, tá bom? Agora, eu vou fazer a volta do meu trabalho. Então, olha, eu tenho aqui os 2 pontos baixos e a correntinha. Eu vou colocar 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 correntinhas, aí eu pulo a correntinha, 2 pontos baixos e no terceiro eu faço um ponto baixo. Aqui na lateral você tem que lembrar que você tem aquele ajuste, né? Então aqui a gente trabalha as 3 correntinhas, pula 2 de base no terceiro ponto baixo. E aqui a gente vai fazer igual essa parte, ó. Aqui a gente vai pular 1, 2, 3, 4 pontos de base, tanto aqui em um cantinho como no outro, tá? Então, a gente vai fazer as nossas 4 correntinhas. E vai pular 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 de base no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo. Vou seguir trabalhando assim, não esquecendo que também tem um ajuste chegando no final da carreira e eu volto mostrando. Bom, então, eu estou chegando aqui no final, ó, vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço meu ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 1, 2 no terceiro ponto baixo. E aqui eu tenho os meus 2 pontos baixos e a correntinha. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E aqui eu pulo, então, a correntinha, os 2 pontos baixos e no terceiro ponto, ponto baixo. Lembrando a vocês que no comprimento da peça também tem aquele ajuste. Então, aqui eu inicio fazendo normalmente 3 correntinhas, pulo 2 de base no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto baixo. Eu vou trabalhar até chegar aqui no meio do meu tapete e vou mostrar pra vocês mais uma vez o ajuste, tá bom? Bom, então aqui eu já cheguei no meio do meu tapete e eu vou fazer o ajuste do mesmo jeito, olha. Então, eu trabalho aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 de base no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 de base no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 no terceiro ponto baixo. E aqui eu volto a trabalhar normal. As 4 correntinhas e pulando 1, 2, 3 de base e no quarto fazendo o meu ponto baixo. Vamos trabalhar então agora até chegar no final da carreira. Olha, então eu cheguei no final da minha carreira, tá restando aqui então os 2 pontos baixos. Aí eu faço as 3 correntinhas e finalizo no ponto baixo de início com ponto baixíssimo, tá bom? Aqui a gente vai cortar o fio e vai voltar a trabalhar com o de cor crua, tá? Aqui, se você quiser fazer o detalhe com outra cor que combine, pode ser feito também, tá bom? Aqui, então, agora eu vou pegar o meu fio de cor crua, vou iniciar aqui pelo mesmo cantinho. Aqui, nesse espacinho onde eu tenho as 3 correntinhas, eu vou prender o meu fio. Ó.
e já vou fazer o meu ponto baixo iniciando a minha carreira, tá? Ó, aqui eu vou fazer uma correntinha de espaço, pego a minha laçada. Aqui agora eu vou colocar 6 pontos altos. Esses 6 pontos altos vai depender do seu ponto, então você trabalha e vê se preencheu certinho. Então, aqui, ó, já vou pegando também os fiozinhos de início para fazer o acabamento, tá? E vou fazer os meus 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço 1, 2 correntinhas, pego a laçada, viro e trabalho mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui você pode ajustar, puxando um pouquinho aqui, dessa forma, para ele ficar bem assim no cantinho, ok? Eu ajustei. Agora, eu vou fazer uma correntinha e venho com um ponto baixo nas 3 correntinhas. Uma correntinha. Agora, eu pego a minha laçada. Nesse espaço de 4 correntinhas, eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar uma correntinha de espaço, venho aqui nas 3 correntinhas fazendo um ponto baixo. Correntinha de espaço, pega a laçada, no espaço de 4 correntinhas eu faço novamente 5 pontos altos. Esses 5 pontos altos também vai depender do seu ponto, você pode colocar mais ou menos. Aí depende do material que você tá usando, a agulha, o seu ponto, enfim. Aqui, como vocês veem, a minha peça tá retinha, tá vendo? Ó, ela não tá repuxada e ela não tá embabada, sobrando ponto, tá vendo? Ó, a sua tem que ficar exatamente assim, ok? E aí, a gente vai continuar tecendo agora até chegar no cantinho e vai fazer essa mesma quantidade de pontos do mesmo jeito. Eu vou trabalhar e volto mostrando pra vocês. Bom, então eu falei pra vocês, olha, eu vim trabalhando a minha lateral, tá vendo? E aqui eu cheguei no cantinho, tá aqui o meu ponto baixo, sempre colocando a correntinha de espaço entre os pontos baixos, tá? E os pontos altos. Aí eu trabalhei os 6 pontos altos, as 2 correntinhas, os 6 pontos altos novamente, virando aqui é do mesmo jeito. Ó, eu vou trabalhar aqui agora, fazendo a correntinha de espaço, ponto baixo nas 3 correntinhas, correntinha de espaço, e aqui nas 4 correntinhas, fazendo meus 5 pontos altos. Inclusive, aonde a gente pulou ali apenas 2 pontos de base, tá? No ajuste que a gente fez, ó, tá vendo? Fica certinho. Aqui, se você quiser, você pode dar aquela ajustada que eu falei pra vocês, pra ficar bem certinho aqui, ó, a pontinha do tapete, tá vendo? E aqui, inclusive, nessas aqui onde a gente pulou, a gente também pode fazer. Caso o seu você trabalhe e você vê que ele tá meio embabado, pode colocar 4 pontos altos, não tem problema, porque, como eu falei, vai parecer que é do próprio barradinho aqui essa diferença de ponto, tá bom? Eu vou trabalhar agora toda a minha volta com essa repetição de pontos e eu volto com vocês pra gente fazer a última carreira de acabamento do nosso barradinho. Bom, olha, então já cheguei no final. Aí eu faço a minha correntinha e prendo com um ponto baixíssimo no meu ponto baixo de início da carreira. Ó. E aí a gente arremata o nosso fio, tá?
Agora, a gente vai voltar a tecer, então, com o de cor rosa, pra fazer a finalização da nossa carreira. Puxar aqui pra trás. Pronto. Aqui, ó, só pra vocês verem, tá certinho, ó. Retinho meu tapete, ó. Tá vendo? Aí, é como eu falei pra vocês. Faça, se houver necessidade, você pode fazer ajuste, pode colocar mais ou menos pontos altos, tá? Peguei já aqui o meu fio de cor rosa, a gente vai começar a trabalhar agora. Eu venho aqui, ó, antes do meu ponto baixo, tá vendo? Eu vou prender o fio. Ó. Prendi o meu fio. Agora, eu vou pegar sempre aqui, onde eu tenho as correntinhas de cor rosa. Ó, onde eu tenho, então, as correntinhas de cor rosa, eu vou pegar a laçada junta pra fazer o meu ponto baixo, tá bom? Então, eu venho aqui por baixo, puxo a laçadinha pra fazer o meu ponto baixo de início. Ó, peraí, deixa eu só ajustar aqui essa minha laçada. Pronto. Aí, eu pego aqui, ó, e faço o meu ponto baixo. Tá vendo? Pegando as duas correntinhas de cor rosa e a de cor crua, tá? Aí, eu vou fazer um picô. Eu faço 3 correntinhas, volto aqui nas duas laçadinhas de cima do ponto baixo, tá vendo? E puxo a laçada, fiquei com 2, agora eu puxo a laçada finalizando as duas, tá? Aí, fica esse espaço aqui. Aí, eu venho aqui pulando o ponto baixo, tá? E aqui, depois do ponto baixo, aqui nesse meu cantinho, vai ser dessa forma, ó. Depois aqui, eu venho aqui, ó, pra fazer o meu ponto baixo. Dessa forma, tá vendo? Aqui nesse cantinho fica dessa forma. Agora, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto e eu vou continuar trabalhando pegando apenas a laçadinha de trás, fazendo ponto baixo. Então, eu pego a laçadinha de trás. Deixa eu só ajustar esse ponto baixo aqui, ó. Fazer aqui bem ajustadinho. Pronto. Aí, eu venho no primeiro ponto, faço o meu ponto baixo, pegando só na laçadinha de trás. No segundo ponto também. No terceiro ponto. No quarto. No quinto. E no sexto ponto. Fazendo ponto baixo, pegando apenas a laçadinha de trás, tá vendo? Fica dessa forma. Aqui agora, nas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e o meu picô, pegando as duas laçadinhas de cima do ponto baixo. Fiquei com 2 laçadas, agora eu pego a laçada e tiro as duas, como se fosse um ponto baixo. E mais um ponto baixo aqui na correntinha. Vou trabalhar novamente sobre os pontos altos, pegando apenas a laçada de trás, fazendo ponto baixo. Ó. Vamos trabalhar sobre os 6 pontos altos, então, fazendo ponto baixo. E pegando apenas na laçadinha de trás, tá? Ó, pronto. Aí, agora, como é o meu cantinho, o meu primeiro ponto baixo, eu já vou pegar aqui antes desse ponto baixo de cor rosa, tá? Então, eu venho aqui, ó, pegando, vou descer, ó, pego aqui antes do meu ponto baixo, trago aqui e vou fazer o meu ponto baixo. Não precisa fazer muito alongado, tá? Aí, você vai fazer agora o picôzinho. 3 correntinhas, pega as 2 laçadinhas de cima do ponto baixo, puxa a laçada, ó. Aí, agora, puxa a laçada, tira as 2. Agora, aqui, eu vou pegar pulando aqui apenas o ponto baixo, aqui nas correntinhas, ó, as 2 correntinhas, e vou fazer o meu ponto baixo. Aqui, eu já vou trabalhar sobre os pontos baixos, fazendo ponto baixo também, só na laçadinha de trás do ponto alto, pra ficar esse detalhe, ó. A gente vem trabalhando, fica lindo esse barradinho, ó.
ponto baixo para ponto alto. Aí, aqui eu falei pra vocês, olha, apenas aqui no meu canto, eu vou pegar pra fazer o ponto baixo após o ponto baixo de cor rosa, tá vendo? Apenas no meu canto para que ele forme esse desenho desse jeito, tá? E aí, no ponto seguinte, eu já trabalho dessa forma. Nesses intervalinhos, eu vou sempre trabalhar pegando aqui, olha, nas correntinhas, tá? Pulando o ponto baixo aqui, ó. Então, só nas correntinhas. Então, eu venho, faço meu ponto baixo, faço meu picô com 3 correntinhas, ponto baixo, ó, do mesmo jeitinho. E aqui, após o meu ponto baixo, nas correntinhas, eu também faço ponto baixo. E aqui, vocês já veem, então, essa diferença, ó. Tá vendo? Se você não quiser que fique assim, para ficar bem detalhado esse desenho, fazendo essa curvinha, pode trabalhar aqui depois do ponto baixo, tá? Caso você não queira que fique dessa forma. O meu eu quero exatamente esse detalhe. E aqui nos outros fica essa diferença. Vou mostrar mais uma vez, ó. Ponto baixo sobre os pontos altos trabalhados, que são 5, ó. Aí, agora, aqui nas correntinhas, eu trabalho o meu ponto baixo, faço as 3 correntinhas para fazer o picô, pego aqui as 2 laçadinhas de cima do ponto baixo, faço aqui o meu ponto. Aí, nas correntinhas aqui, depois desse pontinho baixo, eu faço o meu ponto baixo. Tá vendo? Fica exatamente igual, fica dessa forma aqui, ó. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta, no cantinho eu vou fazer desse mesmo jeito, e aí eu volto mostrando a finalização do nosso tapetinho, tá bom? Bom, então eu já finalizei todo o meu tapete, ó, trabalhei todas as voltinhas, deixei aqui apenas um fiozinho pra mostrar pra vocês o acabamento, porque em todos você vai fazer igual. Se você tem a sua forma aí de fazer o seu acabamento, fique à vontade. E faz aí o acabamento à sua maneira, tá? Aqui, ó, eu passo por uns fiozinhos pra poder fazer o acabamento, ó. Essa partezinha aqui é mais fácil, né? Escondo aqui, ó, por uns pontinhos, já tenho meu nozinho, então eu já posso cortar o meu fio. E aí, você vai fazer o mesmo com os outros. E a sua peça vai estar finalizada. Aqui, então, a minha peça de comprimento, ela ficou medindo, deixa eu ver aqui, 54 centímetros e de largura, 38 centímetros, ó. E aqui de comprimento, deixa eu mostrar mais uma vez, 54 centímetros, ó, tá? Então, vai depender aí do ponto de cada um, pode ser que sua peça fique um pouco maior ou um pouco menor. Como eu falei pra vocês, como é trabalhado aqui com os pontos baixos e correntinhas, ela dá uma diminuída também, tá bom? Mas aí você vê direitinho como que vai ficar a sua peça, você faz os testes. Como é um ponto muito fácil e rápido de confeccionar, então, você trabalha aqui, ó, em um dia você faz aí um tapete desse tranquilamente, faz todos os acabamentos e deixa ele todo pronto, tá? E ele fica bem econômico. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, então. O meu ficou pesando 273 gramas, tá vendo? Deixa eu dobrar aqui de outra forma pra ver também se fica com o mesmo peso. Ó. Isso, 274 gramas. Tá? Então, é bem econômico, muito fácil, rápido de confeccionar. Aqui eu já tive 5 encomendas desse tapetinho e já deixei também vários à pronta entrega, fiz em várias cores. E aí você pode usar da sua criatividade, pode fazer com sobrinhas de fios, tá bom? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final.
E até o nosso próximo vídeo. Não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui abaixo, ative as notificações. Assim, sempre que eu fizer uma nova postagem, você vai receber o conteúdo em primeira mão. Também lembrando, quem é membro aqui do canal tem acesso antecipado aos vídeos e também a fotinhas. Aqui eu mostro um pouco do meu dia a dia, como eu estou criando e confeccionando as minhas peças, tá bom? Agradeço ao carinho de todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!